Eu ainda conheci um velho que foi expedicionário. Conheci não, vi uma vez. Mas eu não sabia de nada. E nos livros que eu li, não tinha. Então via falar, eu procurei o moço, e essa guerra de Canudos teve uma guerra perigosa. Aí depois, eu lendo um livro, Nosso Brasil, no 4º grau, 4º ano. Aí falava que já tinha a propaganda dos sertões e o retrato de Euclides da Cunha. Aí eu fiquei curioso. Até encontrei os sertões. Aí eu li todo. Porque os sertões é 3 partes, né? A terra, o homem e a luta. Eu me lembro que eu tive a certeza e a convicção de que aquilo era uma obra de arte, narrada, quando eu estava no sertão da Bahia e caiu uma chuva de trovoada, com relâmpagos, aquela coisa típica. E eu estava com os sertões na mão. E aí fui na página. Aí eu falei, esse cara é um pintor. Esse cara é um pintor. Porque ele conseguiu passar da literatura para o pincel, uma majestade enorme, né? De repente, a obra. É uma pintura com um ar angelical e ao mesmo tempo com um ar muito forte. Na verdade, o lance da didática com que esses quadros acabam passando facilita muito mais a quem não conhece a literatura e os menos desprovidos de cultura, de repente possam começar a ingressar, de repente, e ter um entendimento muito mais fácil. Tem a obra de Antoniel, tem a obra de Trípoli, tem a fotografia brasileira de Evandro Teixeira, de Antônio Olavo, né, de Claude Santos. É algo que toca a todos que a veem. É impossível sair aqui da casa Euclides da Cunha sem se apaixonar, sem amar as pinturas que esse grande mestre, que eu até brinco, que eu acredito que ele seja o nosso Picasso, o nosso Leonardo da Vinci dos dias atuais. E o Leonardo da Vinci projetou o que deveria ter sido a primeira cidade da América, né? Que era a cidade de Isabel. Quando Colombo veio, na segunda expedição, ele trouxe o projeto para construir a cidade de Isabel, e quem fez foi o Leonardo da Vinci, o projeto arquitetônico. Ainda quando adolescente, com meus 18 anos, li o livro Sertões, incentivado pelo meu professor de literatura, saudosa memória, incentivador à leitura. Principalmente a obra do Euclides, ela foi escrita para que fosse divulgada, né? Que esse pensamento fosse divulgado através de outros estudantes e outras pessoas que tivessem interesse no assunto.
cresci em São José do Rio Pardo com a ideia de que Euclides era para poucos, por causa da complexibilidade do tema. Ora, mas de quanto tempo depois o analfabetismo daqui era grande, veja lá naquele tempo. Qual foi o grande erro do governo brasileiro? Foi ter mandado para lá o legislador Comblain, que era o nome do fuzil belga usado pelo Exército. Em lugar do legislador Comblain, deveria estar lá o mestre-escola. Talvez naquele tempo não tivesse nem as primeiras letras. Significando o quê? Que era preciso fazer uma conquista através da cultura daquela população que estava atrasada, segundo o próprio Euclides, por 300 léguas no espaço e 3 séculos na história. Você note bem, quando eu fui ler ABC, de esmola dado por meu avô, eu estava com 13 anos. Hoje eu tenho um neto que com 13 anos pode ser professor. Ô diferença, né? Porque o livro Sertões, na realidade, foi o primeiro livro a contar verdadeiramente o povo, a história do Brasil, a terra brasileira, de uma maneira sem plágio, sem clone, sem cópia, sem nada. Eu ainda alcancei um tempo que esse chefe de família velho era tão adiantado que disse que mulher não precisava de aprender a ler. Inclusive o meu avô criou as filhas tudo. Os homens ele deu escola, as mulheres que não precisavam não. E aí, que nem a minha mãe e o meu pai, todos dois analfabetos e sem interesse. A Maria com atraso daquilo, mostrando um acabar de vida. São José do Rio Pardo, com ou sem feriadão, é só silêncio, tranquilidade. Para quem gosta, é lugar de sossego, de descanso, de reflexão, de curtir saudade, de cultivar amizade. Em muito se diferencia das grandes cidades, que nos dizeres de Euclides da Cunha era um meio deplorável com suas avenidas, com seus automóveis, os seus smarts, as suas fantasmagorias de civilização pesteada. Como percebemos, São José relembra Euclides, que descansa às margens do Rio Pardo, lugar tranquilo e acalmado, por ele exaltado à distância, quando saudades ele experimentava e do grande centro reclamava. Simples como o escritor preferia, porque esnobismo o aborrecia. Há também uma cabana de zinco e sarrafos que conserva sua humilde estrutura, que testemunhou uma grande proeza, foi cúmplice de Euclides em 2 obras de grande beleza. Uma ponte, hoje sendo restaurada, imponente é orgulho de nossa gente, e o livro Sertões, que alça o nome de nossa singela cidade aos mais distantes rincões da terra. São José, muito ainda se poderia dizer, mas prefiro com Euclides comparar, pela doce lembrança que ele pode causar. Obrigada. Sou professora há mais de 30 anos aqui em São José do Rio Pardo. Em especial, sou professora do ciclo de estudos euclidianos há 20 anos. Como Euclides dizia, o livro, na realidade, foi o livro vingador dele, né? Foi o livro em que ele ia defender, como ele dizia, aqueles pobres sertanejos.
né? Porque a obra é complexa, mas se de repente você começa a ler, você se encanta e aí você vicia. Quando você tem a primeira leitura dos Sertões, você chega naquele capítulo, desculpe, a terra, você vai àquela coisa árida, né? E tal. Aí depois vem o homem, aí você vai, né? E aquela coisa vai... Você começa a... né? Daqui a pouco você chega na luta, aí você já está completamente tomado pelo livro. Porque o livro tem uma força narrativa muito grande, mas ele tem uma força imagética muito grande. Porque o Euclides da Cunha escreveu num português muito alto. É um livro de literatura, mas não se esgota na literatura. O português dele não é baixo, não foi baixo não, porque ele fez essa escrita. Olha, ele era gentona, engenheiro militar, ele tinha um português muito especial, né? Quando a maioria dos livros apenas se preocupa com a narração de um enredo e a ter um elemento ficcional, em Os Sertões acontece algo diferente. Eu leio a obra e leio o texto literário e tudo se casa, tudo se completa. Porque em cada página que Euclides da Cunha escreveu, seja nos Sertões, seja fora dele, Euclides está falando de um assunto só. Este assunto é o Brasil. Agora, muita coisa para você ler um livro desse todo. Precisa muita paciência e tempo. E não podia ler direto. Tem que ter as horas, boca de noite, até uma certa hora. Então, embora Euclides tenha começado a escrever Os Sertões defendendo a República, que ele logo percebeu que aquele boato de que Canudos haveria uma conspiração monárquica, antes de ir para o sertão, ele até defendia essa hipótese. Mas no momento que ele chega no sertão e observa os próprios olhos, isso cai por terra e ele viu que aquilo era uma mistificação criada pela imprensa do Rio de Janeiro e de São Paulo. Aí foi quando eu vim ficar por dentro do assunto. Porque não é possível alguém descrever com tanta precisão a coisa. Não tem aonde ter erro aí, não. E ele conclui aquela frase da nota preliminar dizendo algo significativo. Assim, é que não existe um Maudsley, que era o psiquiatra inglês, para os crimes e as loucuras das nacionalidades. Quer dizer, ele não via uma loucura individual, ele via uma loucura coletiva. E, curiosamente, essa loucura coletiva não era da comunidade de Canudos, era da má compreensão do Brasil com relação ao problema. Então, o meu trabalho com eles é despertar a leitura do texto. E eu fui convidada pelo professor Estênio a fazer parte da maratona intelectual euclidiana. E vim. E vim representar um colégio onde eu estudava, a Escola Estadual lá de São Paulo, o Dr. Otávio Mendes. O Euclides, ele é um resultado do tempo histórico e das mentalidades. Eu gosto dos livros tudo. Agora tem um assunto que chama mais a atenção da gente. Que a coisa que me chamou mais a atenção foi aquela história de Euclides e Ludigero, o jaguncinho. Pegar aquele menino com fome, que ele achava que ele não alcançava Monte Santo, muita fraqueza, e levar para São Paulo e tornar um professor primário em São Paulo. Ventre seco do Cocorobó, antigo leito do Vaza-Barris, velhas ruínas que o tempo ocultou, trazendo à tona o que restou daqui. O leito agora olímpio planta, onde a água devia existir. Seu girimum para matar a fome, que ele
antes do sol sair. Canudos velho hoje é recordação de seus jagunços que tombaram aqui. Tá na memória de Mané Travessa e na sanfoninha do velho Landim. A garça branca sobrevoa o espelho do poço d'água que restou aqui, da chuva que antes enchia o açude, que há muito tempo deixou de existir. Da chuva que antes enchia o açude, que há muito tempo deixou de existir. Agora a gente nota a fraqueza de quem não entende dos assuntos. Um arraial virar contra um país inteiro. Não é uma fraqueza maior do mundo? Está na nota preliminar dos Sertões. Euclides diz assim: Canudos foi um crime, denunciemo-lo. Ele condena violentamente a guerra e termina condenando aquilo como um massacre, né? Porque, como o próprio Euclides da Cunha diz, Canudos foi um crime. Antes de mais nada, foi um crime. Ele chega a chamar a campanha de Canudos de uma charqueada, de uma matança semelhante àquela que se fazia com animais. E aí sobrevém a degola, os evisceramentos. Então isso para Euclides, que era um humanista de formação, isso choca profundamente. Tudo foi horroroso na guerra, mas os que se entregaram depois para tudo ser degolado, Maria. Dá até tristeza se olhar, se ler. O Moreira César, ele era general, ele só abastou uma bala. Foi. Vamos almoçar em Canudos, lá vai meu... Você vê? Então, e os soldados achavam que era um arraial e vencia com qualquer facilidade. É quando deu guerra de muitos meses. Isso é uma coisa maravilhosa, não? Do ponto de vista assim, puxa vida, como a realidade supera o desejo, não? Dá até tristeza se olhar, se ler. O Moreira César tinha vindo de Santa Catarina, onde ele foi lá abafar a Revolução Federalista, e ele passou pelas armas, pela degola, uma porção de gente. E cometeu com o povo de Santa Catarina uma das mais irônicas injustiças. Ele mudou o nome da capital, se chamava Desterro, e ele colocou Florianópolis, em homenagem exatamente ao ditador que estava se opondo à Revolução Federalista. E ele foi para Canudos assim como um herói nacional, sabendo que ele iria resolver o caso brincando. Tanto é que ele chegou lá e disse assim: vou mandar um cartão de visitas a Canudos, e mandou soltar um tiro de canhão. A chegada dele. Ele morreu. Na tocaia de Canudos o Pedro não estava lá. Na tocaia de Canudos o Pagueu estava lá. Na tocaia de Canudos Vila Nova estava lá. Na tocaia de Canudos o Quinquim estava lá. Na tocaia de Canudos Vila Nova estava lá. O morto na curva não sabe o caminho. Não sabe o caminho. E ele percebe
para usar uma expressão bem popular, que o buraco é mais embaixo, né? A coisa não era tão simples, não era um simples confronto entre civilizados e bárbaros. Haviam ali brasileiros esquecidos, abandonados há séculos, né? Mas que tinham o que dizer, tinham o que contar e tinham um cenário que era estranho ao próprio Brasil. E aí, ele que era um republicano já histórico, tinha sido punido pela defesa das ideias republicanas nos tempos da monarquia, ele escreve um livro aparentemente simpático à República, ao exército do qual ele fizera parte, né? Do qual ele saíra, decepcionado nos primeiros anos da República com os sonhos dele, que na realidade foram todos pesadelos, né? E quando ele percebe que o que está se fazendo ali é brasileiro matando brasileiro, e de uma forma desigual, né? Porque de um lado o Estado republicano, armado, e de outro lado aquelas pessoas que estavam ali buscando uma vida digna, nada mais do que isso. Os jagunços brigavam primeiro com espingarda, sabe, quebrava a garrafa para fazer bala de chumbo, espingarda de socadeira. E aí o soldado, naquela fraqueza, corria e deixava as armas. E eles iam apoderando. E com isso venceram 3 expedições e ficaram com todo o armamento. Se fortaleceram muito. O que diz Euclides? Estamos condenados à civilização. Ou progredimos ou desaparecemos. O livro era um livro vingador, ou seja, para vingar todo aquele erro que a República, que o Exército cometera ao simplesmente não se dar conta da realidade de Canudos e optar pela extinção ou pelo assassinato daquela população. O sangue virou água e se fez cocorobó, a morte virou curisco e cortou o coração, a justiça virou fogo e corre atrás dos coronéis. O conselheiro era uma síntese dos problemas e das soluções. Meu povo parou de ter vergonha de dizer meus parentes morreram na guerra. Deus nos guiou para esta terra. Com a ajuda do povo sofredor, vamos construir um povoado. Vamos chamar de Belo Monte. Avante, Canudos! Dentro do Cocorobó ouviu-se um grito por almas inundadas, Raquel chorou. Do horror da terra quente se escuta gritos de dor. Diferentemente de qualquer pessoa que procure estabelecer relações de loucura, de sanidade, Euclides percebeu o seguinte, que o conselheiro era uma síntese dos problemas e das soluções. Mas aí é que era uma fé e acreditava que o conselheiro era um deus para eles, né? Ele achava, por exemplo, que Canudos era um movimento monárquico. Não? Morria e não se entregava. Chegando lá, ele percebeu que o pessoal não estava nem aí, eles estavam defendendo a casa deles. Então, Maudsley, quando ele é citado pelo Euclides, é exatamente nesse sentido de primeiro analisar e ver o contexto em que as coisas se desenvolviam, para depois se decidir o que fazer com o grupo ou aquela sociedade. Mas a seca não brinca não, né? E, curiosamente, a primeira providência do oficialismo brasileiro para tapar Canudos foi submergir. O sangue virou água e se fez cocorobó, a morte virou curisca e cortou o coração, a justiça virou fogo e corre atrás dos coronéis. Valei-me, meu conselheiro,
pelas desgraças do vintém, que a terra é de todos, a terra é de ninguém. Isso aí é rosna em cima dele. E açude já se sabe que é água da chuva. Faltou a chuva, seca mesmo. É, com certeza. Nos anos 60, os militares, naquela paranoia de que ia ter um levante lá, e aí mandaram construir esse açude. E, curiosamente, essa loucura coletiva não era da comunidade de Canudos, era da má compreensão do Brasil com relação ao problema. Eu sou ali de Monte Santo, 60, 70 quilômetros, e sinto que seria muito importante se Canudos estivesse lá para pessoas visitarem, ver o Morro da Favela. Existe o Parque de Canudos, mas bom seria se Canudos não estivesse debaixo d'água. Que era uma forma de fazer com que a cidade desaparecesse, né? Sob as águas. Então, quer dizer, é a mesma coisa de alguém fazer algum mal feito e esconder atrás da porta. Então viu lá o açude? Não resolveu o problema. Eu comecei a pegar assim na terra, na beira do rio. Aquela tripa de água, aquele aí, pai, eu estava ali na farmácia, foi na farmácia, ainda estava aberta. E conversando ali com as pessoas, aí eu comecei a pensar, menino, quando eu comecei a palpar areia, a minha mão saiu cheia de casca de bala. Eu estou lhe falando, nós estamos aqui nos anos 60 já do século XX. A guerra terminou em 1897. Aí eu saí com a mão cheia de casca de bala, bicho. Aí eu peguei essas cascas de bala, eu lavei assim na água do rio. Aí eu cheguei e disse, painho, guarde isso, guarde isso, guarde isso. Depois ele fez, não, isso aqui foi da guerra. Aí eu peguei pão e guardei. Dentro de Cocorobó ouviu-se um grito. Por almas enudadas Raquel chorou. Com o ardor da terra quente se escuta gritos de dor. Porque a guerra, quando começou, o pau, quando começou a quebrar, tudo aconteceu de Canudos, não é nem de Canudos, é do Belo Monte. Que lá não se chamava de Canudos, é Belo Monte. O Arraial do Conselheiro é Belo Monte. Que mostra que Antônio Conselheiro era um homem lúcido, que questionava a República, que proclamava a justiça da abolição da escravatura, né? Que conclamava os seus seguidores ao bem, à prática do bem. Porque o açude de Cocorobó foi construído na época da ditadura e muitos sertanejos acham que foi sacanagem, foi paranoia dos militares na época, que achavam que ali teve um movimento de Canudos, né? Teve essa coisa fantástica, um ensaio de um levante, quer dizer, foi um levante popular, onde 25 mil pessoas morreram. Eu acho que a guerra, nem sendo general, ainda não presta. Aquele dominador foi um títere. Significando o quê? Que ele tinha uma força pessoal muito grande. Mas, ao mesmo tempo, essa força só se exercia, só era conhecida naquela coletividade. Ele apoiava a coletividade, mas a coletividade o fazia. Ele era um produto da coletividade. E Euclides percebeu isso com uma rapidez muito grande. Aí eu conversei com ele, de Peter, eu fiz uma letra sobre essa questão da inundação de Canudos. Esses caras só fizeram isso, Peter. No sertão precisa de água, precisa de açude, precisa. Mas tem que haver um planejamento, entendeu? Não é inundar um lugar histórico daquele. Das batalhas e massacres, milhões de mortos. Da espora da opressão, a triste sorte. Geme o povo dos sertões, solta gritos, gritos de dor. Eu estava olhando para o açude e visualizei todo aquele universo, né? Do conselheiro, da questão da resistência do povo nordestino e da crueldade também que foi feita àquele povo, né? Por um momento, brasileiros matando brasileiros, né? Não é fazer uma coisa dessa. Quando eu estive lá em Canudos, quando estava a população sendo retirada,
Pai comprou uma roça ali no Cabelo da Cuia, que é na reta de 5 léguas que vai para o Bendegó. A gente ia passar as férias lá. E aí eu me lembro que eu fui para a beira do rio, aquela areia branca, era um vaza-barriga. Eu estava num hotel lá no alto de Canudos e de lá eu visualizava o açude. E por um momento me passou todo aquele filme do que pôde acontecer ali naquelas terras, né? Do que aconteceu naquelas terras, né? Aquela tragédia sertaneja, né? E eu comecei a escrever. Aí eu contando ao Pita, isso, e contando a ele que eu escrevi um texto que eu estava virada a porra, que inundaram Canudos, que não sei o que, não sei o que. Aí inundaram o Belo Monte, eu dizia, né? Mas inundaram o Belo Monte e Canudos, as duas, entendeu? Inundaram as duas. Aí o Pita disse, aí o Pita ficou assim me olhando, disse, Rose, quando foi essa guerra? Quando foi mesmo que teve essa guerra? Eu disse, olha, Pita, eu não sei, foi no final do século XIX, eu acho que foi 1896, 1897. Não é nada não, meu jovem, sabe o que foi que ele fez? Canudos, 1897. Sangue virou água e se fez cocorobó. A morte virou curisco e cortou o coração. A justiça virou fogo e corre atrás dos coronéis. Valei-me, meu conselheiro, pela desgraça do vintém, que a terra é de todos, a terra é de ninguém, de ninguém, de ninguém, de ninguém. Valei-me, meu conselheiro, pela desgraça do vintém, que a terra é do povo, a terra é de ninguém, de ninguém, de ninguém, de ninguém. A justiça virou fogo e corre atrás dos coronéis. A televisão criou uma linguagem artificial que não corresponde a nenhuma realidade de nenhum das regiões do Brasil. Esse valor de Euclides da Cunha é superior ao tempo. O fato de Euclides da Cunha ter escrito Os Sertões não significa que outras pessoas escrevessem, não. O próprio Siqueira de Menezes, que era um excelente estilista, entendeu? Podia ter escrito uma obra independente de Euclides da Cunha. Imagina se eu tivesse pensado isso, se Zé Calazans tivesse pensado, se Marco Antônio Villa tivesse pensado, se Manuel Neto tivesse pensado. Ninguém escrevia mais sobre Canudos. Não vamos escrever sobre Canudos, não, porque Euclides da Cunha já escreveu. Não, Euclides da Cunha não é dono da palavra, não. Então isso, com aqueles depoimentos, né, de vários remanescentes do conflito, primeiro se discutia no outro Antônio Conselheiro e depois se verifica que haviam várias coisas que precisavam ser corrigidas, comparadas para elucidar a questão de Canudos, que até hoje é um assunto complexo, não é fácil. Olha, Euclides da Cunha passou 70 dias na Bahia. Ele chegou aqui no dia 7 de agosto de 1897 e voltou para o Rio de Janeiro no dia 15 de outubro do mesmo ano, 1897. Se você botar na ponta do lápis, você vai ver que foram exatamente 70 dias. Moço, vamos aquietar com guerra. Quando ele compara Canudos à Vendéia, ele tem uma imagem do que a ciência apresentava na época. A frase mais contundente ao dizer que Canudos não se rendeu, resistiu ao esgotamento completo,
e todos os seus defensores foram mortos. Aquele final, aquele epílogo final de Os Sertões, eu posso escrever 200 coisas, mas não me atrevo a descrever o final da guerra. Porque Euclides o fez com tal perfeição, narrativa e imagética, que você não tem o que acrescentar. Então é melhor não bulir, porque você vai acabar se machucando. Porque se forem comparar, você vai mergulhar na mediocridade diante da grandeza daquilo. Ele conclui o livro praticamente com esta frase. Ele praticamente divide o seu livro ao meio, jogando para o leitor o poder de decisão sobre qual dos lados julgar que estava certo. E dentro dessa ideia de eugenia, nós sabemos que as raças puras, elas acabam se submetendo mais a condições em que, se alguma coisa atingir esse grupo, em termos de doença, pode matar um grande número de pessoas. Já os mestiços têm mais resistência. Então eu costumo passar para os meus alunos que a fortaleza que nós representamos, ou seja, aquilo que nós somos enquanto povo, está exatamente no nosso processo de mestiçagem, que eu acho ótimo. Quando ele fala a frase mais contundente do livro, não é? Apoiada na afirmação de que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, certo? Mas ele percebeu que essas coisas todas não resistiam à análise visual e à análise do estudo in loco. Então, Euclides da Cunha foi um e voltou outro. Que ele mesmo esteve dividido, como escritor, como homem, né? Como consciência também. Aqui o vaqueiro. Tudo vestido de couro, ó. E era assim mesmo. Eu mesmo ainda vesti couro, ainda corri com gado. E aqui é onde eram as carreiras, ó. Justamente. Aqui acompanhava o gado, a reis, e pegava na cauda e dava um supapo e derrubava. Aí agora ia instrumentar, botar careta para levar para onde queria. A vida era difícil, viu? Varreu, 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 varreu. Bora, vira, vira, vira. Ainda corria com gado, cavalo caía com a gente, tudo isso acontecia. Aqui não tem os vaqueiros? Lá pras bandas de Canudos, muito além do Incuzeiro, antes de Jeremoabo, conheci um bom vaqueiro, destemido e veterano, encorado foi passando, seu sapinho catingueiro. Aquele livro é um roteiro de cinema, né? Tá ali pronto. É só você, de acordo com o olhar de cada um, fazer o que pode ser feito, né? E eu já vi várias coisas baseadas nisso.
Euclides da Cunha, nas quatro paredes em que esperais a radiação da luz eterna, e há de que resplandecer para refletir-se na consciência vasta de um pobre povo, perdido e sofredor, na luta pelo pão e pela verdade. Recebe, doce mestre, alma diamantina e sem mancha, coração de amor perdido, as homenagens de um pequeno grupo de amigos e admiradores, designados em comissão, por mandato do que a humanidade entre nós ainda goza de honesto e devoto, de sensível e de desinteressado, num triste meio de desgraça esquecida e covardias aplaudidas e perdoadas. Boa tarde. Boa tarde, mestre. Boa tarde, mestre Euclides da Cunha. Dorme sossegado. Dorme sossegado, amigo. Coração de amor perdido. Muito obrigado. Muito obrigada, Euclides da Cunha. Tá aqui. Pô, legal. Primeira filha da semana pro dia. Vocês também, olha que boa essa foto, hein? Não entrega a figura. Poxa. Poxa, obrigado. Ó, Otoniel Arte Brasil no Face. Eu não sei mexer, quem mexe no meu Face é meu irmão. Mas você botar lá, Otoniel Arte Brasil, tudo junto, aí show de bola, troca lá, Otoniel. Nós ficamos muito contentes, de repente, em poder catar e ter essa obra de acervo, né, que foi doado pela Nestlé, para que, de repente, as crianças possam entender de forma mais fácil, né, o que é complexo. E a obra do Otoniel, digamos, a mais pura verdade, é de uma luminosidade ímpar, né? O mais interessante dos quadros do Otoniel é que mesmo que é uma cena noturna, o quadro é luminoso. Porque através das obras que a gente analisou, através dos quadros que ele pintou, a gente começa a perceber o quão magistral é tudo aquilo que ele faz. A gente sente muito amor, muita luz em cada detalhe das coisas que ele faz, das coisas que ele pinta, a gente sente vida. Conversando com ele, eu estava comentando que, na verdade, Euclides está sendo eternizado, né, através da sua obra, que é hiperatual. E de uma forma ou de outra, com os quadros dele, ele está sendo eternizado. Por quê? Porque as crianças que vêm na casa para catar e fazer conhecer a obra através de monitoria, tá? As obras dele é como se fosse uma cartilha. Quando a luminosidade é de sol, a pino, é um amarelo tendendo para o abóbora. Então esse jogo de contrastes que existe dentro da pintura dele, que provavelmente sim é feito com muita alma, é algo que toca a todos que a veem. É impossível sair aqui da casa Euclides da Cunha sem se apaixonar. Eu considero
o Otoniel uma das pessoas que falaram a respeito de Canudos por dentro. A maioria fala por fora. Canudos é tido como um fato histórico. Ao passo que para o Otoniel não é um fato histórico, é um fato vivido, é um fato permanente. Canudos para o Otoniel não tem data. Né? Então, para os netos, para os bisnetos, para os tataranetos e até mesmo para São José do Rio Pardo, né? É intemporal. Se ele for lá hoje a Canudos, ele vai encontrar elementos que provam assim, essa intemporalidade, essa continuidade de Canudos. Ele foi rico em detalhes. Isso é muito importante para nós. Porque isso acabou até nos ajudando aqui na própria Casa Euclidiana a mostrar aos visitantes a história da guerra. Porque até então, o livro Sertões, não eram muitas pessoas que tinham acesso a ele. Porque achava, de fato, é uma obra não é uma linguagem coloquial, é uma obra difícil de ser lida, né? Até para entender a Guerra de Canudos. E as pinturas do Otoniel fez com que nós conseguíssemos contar a história da guerra de uma outra forma. E as pessoas conseguissem entender e, a partir daí, se interessarem em ler o livro até o final. Eu não me canso de repetir que os sertões salvaram minha carreira. Por quê? Inspirado na obra de Euclides da Cunha, eu fiz meu primeiro grande projeto, que resultou nesta exposição que está aqui na Casa Euclidiana, resultou neste livro de arte, que aqui já é a segunda edição. Justamente esse trabalho depois nos deu fôlego, alento e determinação para olhar para outras regiões do sertão brasileiro. A exemplo do Velho Chico, que fizemos logo depois desse projeto da Guerra de Canudos. Fizemos também a Serra da Capivara, no sertão piauiense. Fizemos o Rio Parnaíba, fizemos a Chapada Diamantina. Então, eu posso garantir que a obra de Euclides da Cunha que nos deu condições de continuar nessa luta pela pintura no sertão brasileiro. E daí muitos projetos aconteceram por outros sertões, sertão goiano, a exemplo do Rio Araguaia, sertão tocantinense, com o Rio Tocantins, e outros projetos. O que Euclides da Cunha me convidou e me sugeriu para explorar foi justamente tomar o curso perdido na história da pintura. Ora, o impressionismo lá na França fazia aquela busca em torno da luz e da cor. E com Euclides da Cunha, quando ele falava da luz crua do dia tropical, aquilo para mim foi um convite para continuar pintando e tentar exprimir, né, colocar a impressão da luz e cor em equilíbrio, no ponto mais alto. Então, quando eu digo que é uma obra de arte, me impressiona muito por isso, entendeu, Antônio? É pela força imagética que o livro tem. A narrativa é poderosa. Ele constrói e desconstrói num frenesi de imagens, de frases, que é uma coisa extraordinária. Esse aqui foi presente que me deram, comprado em Salvador e me deram aqui. Foi Lidete de Marinho. Sucedem-se manhã sem par, em que o irradiar do levante, incendido, retinge a púrpura das eritrinas e destaca melhor, engrinaldando as umburanas de casca rocheada. Certo é brotando, né? Só pode. Eu faço um juízo. Agora, essa palavra aqui, engrinaldando, será brotando?
Aquilo é imagem de cinema. Aquilo é cinema puro, né? Então todo mundo bebeu. Todo mundo bebeu em Os Sertões, vai continuar bebendo, porque é um rio caudaloso e inesgotável. Existem vários trabalhos feitos a partir da visão, né, do estudo de Euclides da Cunha, e como, por exemplo, as telas, né, do Otoniel, que são sensacionais. Eu acho que ele, além da qualidade artística, né, da qualidade da pintura, eu acho que ele consegue reportar para a gente as sensações, talvez, que Euclides viveu um pouco, né, quando ele estava no sertão, quando ele presenciou tudo aquilo. A gente consegue notar tristeza, sofrimento. Então, acho que ele consegue passar isso para a gente. Toda vez que eu venho a São José do Rio Pardo e vejo a dedicação, o carinho, o empenho de todos para fazerem uma semana euclidiana cada ano melhor, os professores, o pessoal da Casa de Cultura, da Prefeitura, todos envolvidos aí no movimento. Cada vez que eu venho é uma gratidão, uma alegria muito, muito grande. Euclides da Cunha é um assunto inesgotável. Sempre você descobre uma coisa nova, você olha de uma outra maneira. Então é um estudo que você vai fazendo e tem várias vertentes. Então, é de extrema importância porque denuncia problemas sociais, fala de questões extremamente importantes do nosso país. E eu acho assim fundamental a leitura para poder entender os problemas políticos, sociais e poder fazer contribuir para um país melhor, mais justo, entendeu? O Euclides da Cunha apresenta para a gente dois Brasis, né, na verdade, não só aquele que a gente está, não só o Brasil do litoral. Ele apresenta o sertanejo, o Nordeste, né, a seca, as injustiças sociais, e isso eu acho bastante importante. E o audiovisual eu acho importante para poder registrar as memórias, né, que podem se perder ao longo do tempo, com o passar das gerações, podem acabar se perdendo. Então, eu vejo o audiovisual como uma forma de registro, né, de exatamente registrar aquele momento para que possa ser visto mais lá na frente, com outras gerações, até porque a Semana Euclidiana é um movimento centenário e, com certeza, como Euclides é um tema que não se esgota, provavelmente é um movimento que vai seguir, que vai ter continuidade, e é importante esse registro. Então, eu acho que o audiovisual tem espaço, sim. Meu nome é Camila da Cunha, sou trineta de Euclides. Primeira vez que eu vim à Semana Euclidiana foi em 1996, eu tinha 6 anos de idade. E agora eu voltei em 2010 e tenho vindo 2011, 12, 13, 14 e pretendo não parar mais, né? Na Revolução de 26, o professor Luizinho dizia que os revoltosos andavam com um livro desse e deixaram no Jacaré. E a causa da Revolução de 26, já viram falar o caos? Não. É que Carlos Prestes era engenheiro e dirigia uma construção. E cortaram as verbas. E aí ele fez essa revolução e arranjou gente demais para andar mais ele. Agora pense, 1.500 homens soltos na buraqueira, carregando os animais do povo, cansavam os que eles pegavam outros, tomavam dos donos, comendo e vestindo, só do roubo. E aí foi quando teve essa luta aí no Machixe com o povo de Seu Filinto, e eles entraram dentro desse mato aí, foram sair aonde? Na beira do Rio Grande, saltaram o rio e procuraram assim viajar. E o povo, botaram gente
na pista deles e matando os que ia alcançando. Ele escreveu, o livro chama Cavaleiro da Esperança. 1.500 homens, só entrou na Bolívia 500. 1.000 mataram na estrada. A Revolução, os revoltosos passaram aqui em março. E eu nasci em julho do mesmo ano. 93 anos da Revolução e do meu nascimento também. Já vi um bocado de coisa, bonita e feia também. Mas é que nem o compadre Dimas escreveu, tudo isso se passou para não mais voltar.